Você já ouviu falar em hipnoterapia? Sabia que ela pode te ajudar a curar traumas e até vícios também? Eu convidei o Ivo Peron, que é hipnotista, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Ivo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Fernando? Boa tarde a todos. Prazer te receber. Prazer também é meu. Prazer te receber, Nadion do Bafão. Muito obrigada. Você vai que vir nesse programa para alguma coisa e foi hoje. Você vai ficar calada, sem fazer fofoca, tá? Porque hoje você não tá aqui pra isso. Hoje a gente vai falar, o assunto é sério. Ok, estou calada. Tá bom? Estou calada. Ô Ivo, eu falei certo? Hipnotista ou é hipnólogo? O hipnólogo é aquele que está fazendo, ainda está dentro dos estudos. O hipnotista é quando ele está formado. Tá. E me fala dessa formação aí. Qual que é a sua formação? Faz um curso depois de hipnologia? Como é que é? Eu sou leiga totalmente nesse assunto. Eu sou formado pelo Instituto Brasileiro do Hipnólogo e pelo Instituto Neves de São Paulo. Entendi. Agora, Lucas Neves. Tá, então são cursos de formação, é isso? Exatamente. Entendi. Para se tornar um hipnotista. Exatamente. Ok, não precisa necessariamente ter, por exemplo, uma faculdade de psicologia. Nem existe, né? Não. Não, para o hipnólogo não tem. Entendi. Ele não tem uma faculdade para isso. Entendi. Mas quando você tem outras formações, logicamente que agrega muito também. Ah, com certeza, com certeza. Agora, a hipnoterapia. A gente ouve falar de hipnose, que a gente vê nesses programas de televisão. A gente até fez a brincadeira aqui com a Nádia, que a gente vai trazer uma maçã para ela comer, uma cebola para ela comer, achando que é maçã. A gente vê tudo isso, que é o show, né, da hipnose. Que é a hipnose de palco. É a hipnose de palco, né? Isso. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui hoje com o Nadion do Bafão. Eu fiz só uma brincadeira, mas se ela não se comportar, eu vou pedir para trazer uma cebola aqui, tá, Ivo? Tá bom. Acontece mesmo isso? Acontece. Pessoa comer a cebola achando que é maçã? Acontece. É muito interessante tudo que acontece com a nossa mente, que a nossa mente, Deus fez as coisas tão perfeitas, que tudo acontece exatamente do jeito que você quiser. Uhum. Quando uma sugestão, por exemplo, disso da cebola, quando eu entregar uma cebola para ela, e eu dar uma sugestão que essa cebola é uma fruta que ela gosta, se ela aceitar, é o que vai acontecer. Entendi. Então, a mente, ela trabalha a procriação e ela aceita tudo que for. É por isso que, às vezes, a gente fala, puxa vida, se eu pensar muito em um problema, aquele problema acontece, porque a mente não sabe o que vai ser bom para você ou não. Uhum. Ela só sabe o que você está pensando. Se você pensar muito num acidente, a energia toda e a mente vai fazer com que aquele acidente um dia aconteça, porque é um desejo seu. Deus me livre! E a mesma forma acontece com as coisas boas. É por isso que empreendedores, por exemplo, eles não têm muito medo. Eles vão cocriando. E pensamento positivo, otimismo sempre. Que legal, né? E aí, no caso da hipnose, o que faz? Por que é a hipnoterapia? Uma terapia normal, o profissional vai ouvindo, conversando com o paciente, até que ele entenda que aquele trauma não é tão grande assim e pode ser esquecido ou superado. Tá. A hipnose leva o paciente ao transe e com mais facilidade faz uma reprogramação mental no subconsciente. E o que é uma reprogramação mental? É trocar o trauma, a coisa ruim, por uma coisa boa. Por exemplo, a pessoa tem um medo de cachorro, mas é aquele medo normal, todo mundo tem, né? Mas ela tem um medo exagerado, vê uma foto de um cachorro, começa a entrar em pânico, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Põe a pessoa em transe, vai lá no subconsciente e troca. Olha, o cachorro não é tão feio assim, você vai continuar tendo medo de pitbull. Mas não vai te fazer mal se o pitbull estiver lá amarrado lá longe de você. Entendi. E aí, passa a ser aquilo não ser um trauma. E todo trauma, ele tem também um gatilho. É verdade que a gente tem traumas, pessoas, né, tem traumas do ventre da mãe enquanto estava na barriga da mãe, é verdade isso? Sim, e às vezes até mesmo antes. Porque a criança, a gente tem relatos disso, e a gente consegue trabalhar, por exemplo, uma gestação do primeiro mês de gestação. A criança sabe tudo o que está acontecendo. Ela sabe o estado da mãe, ela sabe coisas que aconteceu, e até, tanto isso é verdade, que a criança, ela narra fatos
que aconteceu com a mãe, que às vezes coisas que aconteceu na família, que a família escondeu. Olha, E ela sabe. Então, chega a me arrepiar isso. e até os 7 anos de idade, você vai construindo um mapa mental lá na barriga dos sentimentos da mãe e o que acontece. E depois, mais ou menos 95% é externo, aquele mapa que vai sendo construído da gente. Então, e aí tem os traumas e tem os gatilhos. Por exemplo, uma situação que a mãe passe lá na gestação, tá? Isso pode afetar o cidadão aqui, sim. E às vezes afeta muito forte. Às vezes uma mãe, eu vou citar um exemplo aqui, uma mãe que houve uma briga e a separação dos pais. Certo. Tá? Quando chega a vez dela, ela entra no ciclo. Quando ela for entrar no relacionamento dela, ela tem muito forte aquela briga lá atrás que ela sentiu dos pais, sentiu da mãe, e aí isso pode ser, por exemplo, a mãe tinha raiva do pai, ela passa a ter a raiva do marido. Meu Deus, que coisa incrível. Ivo, você conversou com a Nádia antes de começar Sim. o programa, aqui nos bastidores. A Nádia não tem nenhuma fobia, nenhum trauma, tipo, igual você falou, de medo de barata, medo de alguma coisa. Ela não tem, né? Sim. O que você vai fazer com ela ao vivo aqui agora? O que eu gostaria de demonstrar para vocês com ela, por que a gente teve uma conversa antes? Porque para você levar uma pessoa a um transe, então você leva para dentro do consultório, tem toda uma conversa. Fica deitado assim na cama, dorme, como é que é? Existem profissionais que colocam a pessoa para dormir. Eu não faço isso. Eu deixo a pessoa sentada e eu interajo com a pessoa o tempo todo. Ai, que legal. Eu converso com a pessoa o tempo todo, ela vai ter uma consciência do que está acontecendo. No caso dela, para a gente fazer aqui, ela precisava de uma concentração. Então a gente conversou um pouquinho antes ali fora, para que o cérebro dela acostumasse com o acesso. Porque Que tudo... legal. Porque tudo Você que tá vai... concentrada. Ela tá... Gente, olha o semblante dela. Ela tá mais calma, eu acho. Eu tô achando que ela tá tranquila. Ela tá calma. Porque tudo que acontece, você tem que permitir. Entendi. Então, existem alguns mitos. Por exemplo, pode você fazer alguma coisa e eu me transformo. Não existe isso. Só acontece o que você quer. Então, quando você vai para dentro de um consultório, você fala, eu tenho esse medo e quero resolver. Eu tenho esse pânico, eu tenho depressão, eu tenho oscilação Pode de humor. curar até vícios, né? Eu falei ali no começo, cigarro, enfim, Droga, tudo. pode. Vamos começar então Vamos. aqui com a Nádia? Como é que você Eu faz? eu vou fazer um procedimento com a Nádia, Fernanda, só para você ver como que você coloca a pessoa em transe. Então, por exemplo, vamos imaginar que ela tivesse... Vou voltar para o medo do cachorro. Um exemplo. Tá, só um minutinho, Ivo. Uma pergunta muito importante que eu acho que todo mundo tem medo disso. E assim, quando a gente fala em hipnoterapia e hipnose, a pessoa pode ficar presa no transe e não voltar? Não. Não existe isso? Não. Sempre volta? Sempre volta. Acontece, às vezes, a pessoa... principalmente pessoas com depressão. Às vezes ela está com um estado de depressão, de sofrimento muito alto. Você leva ela para um transe profundo, coloca ela num relaxamento e ela está bem. E às vezes ela não quer voltar. Entendi. Ela está tão feliz que ela não quer voltar. Entendi. Mas essa habilidade dela ficar lá não existe. Então você vai voltando, mesmo que ela não queira, você vai voltando. Tá. Agora, concluindo um pouquinho a resposta. Por exemplo, se eu colocar ela em transe aqui, e nós todos sair daqui 2 minutos ela volta. Entendi. Sozinha? Sozinha. Sem você estralar dedo, nada disso? Nada. Ó, você tem 3 minutos para fazer agora com a Nádia. Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para você o seguinte. O que o transe vai fazer? Eu tenho que ir lá e fazer uma reprogramação mental nela. Vou usar o cachorro como exemplo. Se ela tem medo de cachorro, eu tenho 2 formas. Eu fico conversando com ela para ela não ter mais medo, ou eu boto ela em transe e peço para ela olhar nos meus olhos. Olha nos meus olhos e começa a respirar. Respira, quanto mais você respira, mais os teus olhos vai ficando pesado, mais você vai escutando a minha voz. Durma. Muito bem. Toca no teu ombro esquerdo, você vai ficando 2 vezes mais relaxada, profundamente relaxada agora. E todo esse ambiente que está aqui em volta, qualquer barulho que você escuta, vai te levando num aprofundamento de relaxamento cada vez mais. E por que você está se permitindo tudo isso? Porque você gosta desse momento cada vez mais relaxado, profundamente relaxado. E tudo que eu falar, qualquer coisa que eu falar nesse momento vai te deixando mais e mais relaxado. Nesse momento, todas as sugestões que eu dar a ela, ela vai aceitar. Tipo? Ela tem medo do cachorro, por exemplo. Eu tiro o medo do cachorro. Entendi. Se ela tiver com rápido assim? Ela já está em transe? Porque eu preparei ela antes. Entendi. Quanto tempo dura uma sessão de hipnoterapia? Coisa de 2 horas. 2 horas? Desculpa.
desculpa, 1 hora. Uma 1 hora, hora. 1 hora e Tá. meia. Tá Olha bom, só, 2 horas é desculpa. muita coisa. Olha só, nesse momento que ela está aqui, ela vai aceitar as minhas sugestões. Tá. As sugestões que é dado que ela já aceita a ser curada, que ela aceita a ficar mais feliz, ela vai aceitar, por exemplo, quando eu contar até 3, você vai abrir os olhos sentindo muito bem, muito feliz, com muita vontade de rir. 1, 2, 3, abre os olhos, muito feliz, com vontade de rir. Não, fala sério. Não, é mentira isso, gente. Nádia. Muito. É, Coloque o dedo na tua testa e vai parar a vontade de rir. Nádia. Parou a vontade de rir. Muito. Ah, tá fazendo. É verdade isso, Ivo. Fala a verdade, Nádia. É. Você não pode mentir pros nossos telespectadores. Não, de verdade. Não, eu sou muito sincera. Você já parou de rir? Ela, tipo assim, ele fez assim, eu lembro de tudo que ele me pede. Botou que a ele mão me na testa e ensinou. parou de Ele rir. me ensinou que se eu fizesse, e realmente eu lembro. E uma coisa que ele fez comigo ali, que era que ele pediu pra que eu abrisse os olhos. E eu não dei conta. Você não conseguiu abrir os Não. olhos? Não. De verdade mesmo, juradinho mesmo. Juradinho. Tipo assim, quando ele me pede pra incrível. dormir, relaxar, eu sinto que ele manda, eu Aí vou você descendo. veja bem. É verdade, de verdade. Agora eu dou O mentindo. paciente está em transe. Por que ela para o vício? Ela está em transe. Ela vai aceitar minhas sugestões e ela já veio pedindo para tirar o vício, correto? Ela já tá com essa vontade. Já tá a com pessoa essa- tem que estar com a vontade tá de com a querer vontade. mudar alguma coisa. Exatamente. Entendi. Porque ela tem que aceitar. Eu não fiz nada nela. Aham. Eu não fiz nada. Fiz alguma coisa? Não. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com vício e eu coloco ele nesse transe, e eu coloco que o cigarro dela começou a ter um cheiro muito ruim, e que sai uma baratinha lá de dentro, toda vez que ela vê, ela vai ter essa sensação. Não acredito. Sim. Você pode fazer isso então nela? o No balão- cigarro, por favor? É, que eu fumo, eu esqueci de falar essa, eu fumo. O balão... Depois, o ó, a balão- gente não tem tempo aqui, mas na hora que acabar, você, por gentileza, Ivo, faça a Tá bom. pessoa parar de fumar, por favor. O balão, por exemplo, a pessoa vai lá e coloca o balão para perda de medidas. Certo. A gente também faz a mesma coisa, ela vai ter todas as sensações de satisfeita e, além disso, trabalha sem ansiedade. E dura quanto tempo isso? Daí tem que voltar no consultório para fazer um retorno, não sei, para Sim. ativar isso de novo? Ou não? Só é para aquele dia, tudo que ela comer naquele dia vai ficar saciada? Não, você precisa voltar, mas o mais importante é você estar consciente do que está acontecendo. Uhum. Para você ter uma ideia, eu tenho um caso de uma paciente, que vai ficar bem nítido aqui como que funciona, que essa pessoa chegou até o consultório muito gaga, problema de gagueira. Gaga. Ela não conseguia olhar nos meus olhos de tanto mal que ela estava. Uhum. E aí, uma sessão, tiramos a gagueira. Olha que legal. Ela foi para o trabalho, não era gaga, voltou para casa. Ela viu alguma coisa dentro da casa que lembrou que ela era gaga, voltou a gaguejar. Ela saía de dentro de casa, saía para fora, não era mais gaga. Voltava dentro de casa, voltava gagueira. Que coisa! Ou seja, a mente leva a pessoa a lembrar de determinadas coisas. Aham. Então, a reprogramação é como se fosse um computador. Você atualiza o programa. E aí a pessoa tem que ter consciência. Eu só vou, a partir de agora, acessar o programa novo. Gente, incrível o seu trabalho, Ivo. Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho. Eu quero você Obrigado. de volta aqui, tá? Pra gente conversar E mais eu vou sobre isso. segunda-feira lá no consultório dele. Você vai? Você gostou tanto assim? Que legal. Eu Então vou já lá. pede pra ele, se você tiver vontade, claro, porque isso é Não, importante. não vai ser o cigarro. Pra parar de fumar. Não vai ser o cigarro. Ah, Eu por quero. favor. E a Eu gente quero ir pode- na. Pode falar? Pode. Eu quero ir na. Eu quero. Meu laço que eu tenho com uma pessoa que é muito forte, Aham. que eu falo que eu nunca tive um filho, né? Mas que eu tenho um carinho, um amor por uma pessoa como se fosse meu filho. Aham. E eu quero ver o que a gente que é tem. isso lá atrás e tudo mais. Legal. uma Legal coisa- demais. Obrigada, viu, gente? Uma coisa, Fernanda, questão de relação de vidas passadas, ou questão se eu consigo voltar para o útero da mãe ou não, todas essas coisas são dentro de crenças. A pessoa tem que acreditar daí. Se você acredita, né, em vidas passadas, o Ivo vai trabalhar com isso. Se não acredita, enfim. Mas muito legal, parabéns, viu, Ivo? Parabéns a você também Obrigada pelo programa, toda a por sua ter, equipe. por ter Obrigado. vindo. Obrigada, Nádia do Bafão.